Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo, nós vimos como retornar um conteúdo HTML utilizando o Servlet. Neste vídeo, vamos aprender uma outra maneira de retornar um HTML estático via Servlet, tá bom? Bom, vamos primeiramente abrir o Servlet do último vídeo. Está aqui em Formulário Servlet. Bom, pessoal, os benefícios de se utilizar uma estrutura como essa é simplesmente o fato de poder tornar esse conteúdo HTML dinâmico. Como nós fazemos de forma programática, toda essa estrutura poderia ser manipulada conforme o processamento de algum cálculo, de algum parâmetro, ok? Porém, dessa maneira, fica muito pouco prático a construção do HTML. Nós temos algumas desvantagens em trabalhar dessa forma. A primeira delas é não possuir os benefícios que uma IDE nos fornece quando estamos trabalhando com algum código. Por exemplo, se nós estivéssemos implementando este HTML não no formato de texto, como está sendo feito aqui, e sim utilizando um arquivo do tipo HTML, a IDE provavelmente teria nos mostrado que ficou faltando aqui uma tag, né? Ou seja, o encerramento da tag label. Então este é um dos prejuízos de se construir HTML dessa forma, de forma programática, sem contar a necessidade de ficar fazendo quebra de linha, né? Então, a menos que exista uma necessidade muito clara de se tornar esse HTML dinâmico, não é uma boa abordagem, ok? Então nós vamos ver hoje uma outra maneira de retornar um HTML, porém estático, ou seja, quando não há necessidade de processar esse arquivo. Por exemplo, esse é um caso. Neste exemplo, este HTML, mesmo sendo construído de forma programática, ele é estático. Então, como que nós podemos fazer isso de uma outra forma? Então, primeiramente, nós vamos criar aqui um arquivo HTML, ok? Então, vamos vir aqui, dentro da nossa pasta Web App, dentro de WebInf, vamos criar aqui um arquivo do tipo HTML, ok? Então, vamos chamar ele aqui de formulário. Ok, então eu tenho aqui agora o código do nosso arquivo HTML. Eu vou copiar aqui o código de um HTML que eu já tenho pronto para ganhar tempo, ok? Pronto. Perceba que agora eu tenho um conteúdo HTML, um arquivo HTML estático, certo? Bom, pessoal, apenas para apresentar para vocês o conteúdo deste HTML de exemplo que nós colamos aqui no nosso projeto, ele é simplesmente um formulário com 3 parâmetros: nome, idade e e-mail, ok? E para ficar um pouquinho mais bonitinho, nós utilizamos aqui o Bootstrap. Então ele é um HTML bem simples, tá bom? Mas agora, por se tratar de ser um arquivo do tipo HTML e não simplesmente um texto contido dentro do código Java, nós temos todo o benefício de utilizar a IDE para nos auxiliar na edição deste documento. Como que eu posso então retornar o conteúdo desse arquivo lá no nosso Servlet? Então vamos ver como ficaria. Então eu vou apagar essa parte do código onde eu insiro o conteúdo HTML de forma programática e vou criar uma nova maneira. Eu vou ler aquele arquivo estático. Então eu vou colocar aqui, criar uma variável do tipo string chamada HTML e vou ler aquele arquivo utilizando aqui o files do Java 11, tá? Eu preciso passar aqui agora o caminho daquele arquivo. Observe que o método readString da classe files espera como parâmetro um objeto do tipo path, que é exatamente o caminho do arquivo que nós queremos ler, do que nós queremos obter. Então, para isso, vamos passar o caminho daquele arquivo que nós acabamos de criar, o arquivo formulário HTML, que está dentro de WebInf. Como que nós podemos então obter esse arquivo ou qualquer arquivo que esteja dentro da pasta Web App, ok? Então vamos primeiro criar aqui um objeto do tipo path
ele é utilizando uma classe estática. E agora eu vou aqui acessar o meu contexto do servlet por meio do getServletContext.getRealPath. Este método então retorna o contexto do servlet e o caminho absoluto da pasta web app. Então eu só preciso passar agora o caminho complementar do arquivo HTML. Então eu vou informar aqui webinf barra formulário.html, ok? Vou fechar aqui para facilitar a leitura. É importante informar também qual é o tipo de codificação utilizada neste arquivo HTML. Então nós podemos passar aqui na leitura do redstring também o tipo de caractere. Então vamos utilizar aqui o UTF-8, ok? Vamos finalizar aqui. Bom, desta forma, pessoal, eu vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, desta maneira, é possível ler o conteúdo daquele arquivo HTML e carregá-lo aqui em uma variável do tipo string. Então, agora basta eu inserir aqui o conteúdo deste HTML no append do nosso escritor, que nós vamos obter o resultado desejado. Então, vamos aqui agora executar o nosso código para ver como ficou. Bom, pessoal, aqui está a nossa aplicação já rodando, aqui é o conteúdo lá do nosso primeiro servlet e agora eu vou acessar a URL formulário para ver o resultado desta implementação que nós acabamos de fazer. Vamos lá, /formulário. Olha lá o conteúdo do nosso formulário agora, ok? No próximo vídeo, nós iremos apresentar uma terceira forma de retornar um conteúdo HTML, porém de forma dinâmica e sem a necessidade de incluir o código HTML dentro do servlet, ok? Então, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.